Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente sempre trata de temas relevantes e importantes para a sociedade, a qual a gente tenta transformar a nossa democracia de representativa para uma democracia participativa. Nessa semana a gente vai estar com Igor Torkasky. Aqui o Igor é advogado, especialista em relações institucionais. Hoje o Igor é secretário de Relações Institucionais e Sociais do Governo de Brasília. Seja muito bem-vindo, Igor. Nessa semana a gente vai tentar falar sobre o trabalho voluntário como papel social. Você pode participar do nosso programa através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Igor, você já foi subsecretário de Relações com os Poderes Constituídos, de Governo de Brasília, você já foi administrador do Plano Piloto e hoje você está com essa tarefa no Governo de Brasília de ser secretário de Relações Institucionais e Sociais. E você também administra esse portal do voluntariado. Como é esse trabalho diante das perspectivas de trabalho social e uma ajuda para o governo? Em muitos países a gente vê que o trabalho voluntário é uma atividade inerente ao ser humano. E muitas vezes aqui no Brasil as pessoas, olha, eu não vou fazer um trabalho voluntário, não vou trabalhar de graça para o governo. Como é que é isso aí? Como é que você vê essa plataforma? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, Rócio Barreto, parabenizá-lo pelo programa que tem levado à população de Brasília a ideia de como o cidadão, como a cidadania é importante para que a gente consiga avançar em relação a uma qualidade de vida melhor para todos aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação. Você é sempre bem-vindo e o programa está sempre de portas abertas para você. É uma satisfação estar aqui. Bom, o Portal do Voluntariado faz parte do programa Brasília Cidadã, Sim. que nada mais é do que uma oportunidade, um instrumento para valorizar, estimular e empoderar a participação cidadã, a participação social na tomada de decisões no governo de Brasília e também na identificação daqueles maiores anseios da própria população. Então, o Portal do Voluntariado ele faz o trabalho de linkar, vamos colocar assim, de corresponder, associar o interesse daquele cidadão em ter um trabalho social, um trabalho voluntário, com programas que, na maioria das vezes, já existem há alguns anos. Bons programas, bons projetos de trabalho voluntário que já existem. Então, o projeto ele pode ser inscrito no Portal do Voluntariado, assim como o cidadão que queira, que pretende fazer um trabalho voluntário, ele pode, preenchendo um cadastro, prendendo uma ficha, haverá filtros. Se ele tem interesse em trabalhar com recreação infantil, com esportes, Analisa com a música. O perfil, né? Exatamente. De cada voluntário. De acordo com o perfil daquele voluntário, ele é indicado para cada área. O horário que ele... Horário disponível. Horário disponível, se é uma manhã de sábado, se é uma tarde de quarta-feira, enfim. Todas aquelas perguntas serão necessárias para fazer o link a determinado projeto, fazendo com que o cidadão tenha condição de prestar esse trabalho voluntário de modo muito satisfatório, de modo muito voluntário, né? Certo. Que não seja nada que seja um compromisso que ele não possa assumir. Então, o portal tem feito esse trabalho de correspondência entre demanda e oferta, e assim fazendo com que o cidadão tenha condição de exercer esse trabalho voluntário. Então, fica o convite a toda a população que nos assiste para acessar o site www.portaldovoluntariado.df.gov.br. Lá, todo o tutorial do site fará a explicação necessária para o cadastro e assim como será feito o contato a partir dos projetos, porque receberá o voluntário, o pretenso voluntário receberá um e-mail e aquele e-mail ele tem um período para dizer se aceita ou não participar
de determinado projeto. E o convite também para que os projetos sejam inscritos, Rossi. Exato. Porque não adianta a gente ter o portão do voluntariado sem ter essa inserção social, né? As pessoas podem participar, inclusive inserindo projetos, mostrando projetos de que pode dar certo. Porque muitas vezes, Igor, o governo desconhece algum projeto e a pessoa tem esse projeto em mente, já desenvolve esse trabalho e muitas vezes o governo desconhece. E também o portal do voluntariado, além de ser uma ferramenta para as pessoas se cadastrarem e fazerem um trabalho voluntário, né, mostrar o braço social, fazer um trabalho social, existe a possibilidade de apresentar projetos também. Exatamente. Temos bons projetos que já existem há vários anos na nossa cidade, e estão disponíveis para aquelas pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário. Hoje, Rócio, nós já temos mais de 7.500 inscritos dentro do portal do voluntariado. Maravilha, hein? Então é um público extremamente qualificado, um público muito bem-vindo para a realização desses projetos. A partir da sociedade civil, o governo tem um ou outro projeto, mas a grande maioria, a grande massa de projetos vem da própria sociedade civil. E, Igor, eu queria que você falasse um pouco em que áreas do governo já foi aproveitado esses voluntários, já foram, digamos assim, consolidados com o trabalho voluntário mesmo. Eu já vi algumas atividades do governo, alguns shows que os voluntários trabalharam, muitos deles saíram bem satisfeitos, a grande maioria, além de estar saindo da invisibilidade, essas pessoas mostrando que elas podem fazer o trabalho, né, e sendo reconhecidas por isso. Que áreas do governo a gente pode citar exemplos que eles trabalharam nesses projetos? No último ano, eu vou destacar 3 projetos. O primeiro deles é o Embaixadores do Turismo. No período das Olimpíadas, os voluntários que ficaram responsáveis por receber, pela recepção dos turistas, daqueles estrangeiros ou brasileiros de outras áreas do país, que vieram a Brasília para acompanhar os Jogos de Futebol que fizeram parte dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Esses voluntários foram divididos em 3 grupos. O primeiro, de receptivo, a indicação nos aeroportos, nos hotéis, de como fazer a sua chegada e nas suas acomodações. O segundo, em relação à mobilidade, identificando para os visitantes da nossa cidade qual o melhor meio de transporte para poder chegar ou no hotel ou também no local de competição, que foi o Estádio Nacional. E o terceiro grupo ficou responsável pela questão dos resíduos sólidos, né? A identificação de como o correto descarte desses resíduos durante aquele período de competição. Esse foi um grande sucesso, a parceria de vários órgãos do governo para que os embaixadores do turismo ficassem responsáveis por esse contato direto com os visitantes. E os voluntários tiveram uma satisfação muito grande, elogiaram bastante a oportunidade, tendo em vista o intercâmbio cultural, porque na maioria das vezes esse contato também aconteceu em outros idiomas, em outras culturas, né? Então foi uma experiência muito gratificante para aqueles que se inscreveram. Um outro exemplo que nós temos é o Zoológico de Brasília. Tão logo houve a abertura dessas vagas, de 400 vagas para o serviço voluntário dentro do Zoológico de Brasília, essas 400 vagas sumiram rapidamente. Foi uma procura muito grande, muito superior ao que imaginávamos, ao que a própria direção do Zoológico imaginava. Superou a expectativa. Superou todas as expectativas e hoje eles fazem esse trabalho dentro do zoológico. E vale dizer que esse trabalho não é feito diretamente com os animais. O tratamento com os animais é feito por técnicos treinados, capacitados e qualificados para tanto. Então, é um trabalho mais em relação ao espaço zoológico de Brasília e que tem dado muito certo. As pessoas têm elogiado bastante essa oportunidade de fazer esse trabalho com o zoológico. Um terceiro projeto que eu destaco foi o que você acabou de citar em relação ao show. Nós tivemos um show de uma banda renomada internacionalmente no ano passado e uma conversa com a direção, com a produção desse evento, surgiu a oportunidade de 80 vagas de voluntário para fazer um trabalho parecido com o que foi feito nas Olimpíadas. Então, a recepção dessas pessoas no Estádio Nacional, no Estádio Mané Garrincha, a acomodação, a identificação da melhor entrada do portão, da melhor saída, qual transporte pegar.
E aí essas pessoas, ao final desse trabalho, tiveram a oportunidade de ter acesso ao próprio show. Então essas pessoas assistiram um show que teve repercussão internacional aqui em Brasília, o estádio estava lotado, muito bonito, e esse acesso à cultura, acesso à diversão também foi, digamos, um prêmio, uma premiação àqueles voluntários que fizeram essa recepção tão bem aos visitantes da nossa cidade. É importante, né? A gente está vendo aqui em Brasília, a Geração Brasília administrar Brasília. Igor, você falando do portal do voluntariado, a gente sabe que muitas empresas, principalmente grandes empresas internacionais, multinacionais, elas valorizam o trabalho voluntário. Quando você tem no currículo que você prestou um trabalho voluntário, você tem um certo destaque, e se você estiver disputando um cargo, se você tiver um trabalho voluntário, é uma questão de desempate técnico, porque mostra que você está preocupado com a sociedade, você tem uma postura social e quer melhorar isso. Agora, o Igor é um cara multifacetado, ele já teve em diversas secretarias do governo de Brasília, no governo Hollenberg, o Igor já foi administrador de Brasília, e o Igor, agora como secretário de Relações Institucionais e Sociais, ele tem também o Conselho de Desenvolvimento Social, que também está ligado à área dele, ligado à secretaria dele. O Conselho de Desenvolvimento Social é uma ferramenta que o governo tem que disponibiliza e faz o link entre a sociedade civil organizada e entre o governo. O Conselho se reúne com representantes indicados pelas entidades que participam do Conselho, e desses encontros as pessoas podem participar sugerindo algumas formas do governo criar políticas públicas. E através dessas sugestões de projetos, sejam eles nas áreas de educação, nas áreas ligadas a investimento público, investimento privado, empreendedores, o governo analisa essas propostas e depois de aprovado pelo Conselho, quase todas são transformadas em políticas públicas. É uma participação da sociedade. Como é que é esse trabalho, Igor? Fala pra gente como é que é o trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Distrito Federal, no governo Hollenberg, o qual você faz parte. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, Rossi, tem um papel fundamental, seguindo a orientação do governador Rodrigo Hollenberg, de que tenhamos canais permanentes, canais qualificados com a sociedade civil organizada. O Conselho, a partir dos seus membros, hoje nós temos 69 membros, Sim. Apenas 20 do governo e 49 da sociedade civil organizada. Então, fazendo com que as entidades de classe, as associações, entidades representativas do setor produtivo tenham essa relação com o governo, com os órgãos, a fim de que identifiquemos soluções aos maiores problemas que temos hoje no Distrito Federal. E o Conselho, a gestão, a composição do Conselho começou agora em julho de 2016, e a ideia é que até junho de 2017 nós já tenhamos algo a entregar, a encaminhar, a sugerir ao governador Rodrigo Hollenberg a partir dessas discussões. E nessas discussões, Rossi, nós estamos trabalhando com 5 câmaras temáticas. A primeira delas, criada ainda antes de toda essa crise hídrica que nós estamos passando, o tema água, discutindo o uso industrial da água, seu uso e reuso, como melhorar o aproveitamento. São temas da agenda o aproveitamento que está sendo discutido, hídrico, né? Exato. E ano que vem Brasília sediará o Fórum Mundial das Águas. Então, um tema muito sensível à nossa cidade, à nossa agenda mínima, como você bem disse. O segundo ponto seria a educação como plataforma para o desenvolvimento. Como nós podemos intensificar a questão educacional visando o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Porque nem sempre, Igor, as escolas formam a mão de obra qualificada, específica para aquele público, para aquela oferta daquele momento. A gente vê muitas vezes as pessoas falar, o desemprego é alto, porém há vagas. O que falta é mão de obra qualificada. Como o Conselho pode trabalhar diante disso aí? Uma participação com pessoas da sociedade civil, entidades representativas do setor produtivo, FEComércio e outras áreas que podem sugerir, indicar, olha,
o mercado, a projeção para o mercado 2018, 2019 vai necessitar de profissionais nessa linha. Então o Conselho entra, é mais ou menos isso que o Conselho entra, produzindo essa mão de obra, seja através da Secretaria de Educação, seja através de cursos técnicos oferecidos para o governo, através de instituto ou outra forma? Exatamente, Rosa, tem toda a razão. Essa interlocução entre a Secretaria de Educação e essas entidades representativas do setor produtivo podem identificar aquele mercado que ele tem potencial crescimento e fazer com que o próprio sistema educacional possa dirigir essas vagas, essa qualificação para as vagas que serão ofertadas. Além disso, nós temos conhecimento daquela dificuldade que o jovem tem em conseguir o primeiro emprego. Isso. Ele não consegue o primeiro emprego porque não tem experiência, e por não ter experiência, não tem experiência porque ainda não consegue ter o primeiro emprego para adquirir aquela experiência. Então, a partir dessa questão educacional, ele pode superar essa necessidade de experiência, a fim de trazendo qualificação ao jovem, ao estudante, enfim, àquele pretenso candidato a uma vaga de trabalho. Então, essa temática dentro do Conselho é muito importante, inclusive dentro das vocações econômicas que temos dentro do Distrito Federal. A terceira Câmara Temática, tratamos a questão dos resíduos sólidos. Recentemente, o governador Rodrigo Lemberg inaugurou o Aterro Sanitário Oeste, fazendo com que tenhamos aí um pulo muito grande, um salto muito grande de qualidade em relação à dignidade social daqueles que trabalhavam naquele lixão da estrutural. Então, a questão dos resíduos sólidos é um tema presente também no nível nacional e nível internacional, e Brasília, mais uma vez, larga na frente, fazendo com que tenhamos aí um avanço muito grande. O quarto tema é a dinamização da economia. Como eu disse, precisamos identificar quais são as grandes vocações econômicas do Distrito Federal. Precisamos fazer com que o desenvolvimento econômico do Distrito Federal tenha esse avanço a partir de vocações como o turismo, como a tecnologia da informação. O nosso território é pequeno perante os outros unidades da federação. Outros, né? Então, a gente precisa ter um aproveitamento melhor da questão espacial. Então, a tecnologia da informação é uma indústria limpa, é uma indústria bastante qualificada e faz com que Brasília seja um local apropriado para o desenvolvimento dessa área. Temos outros temas também, a questão da agroindústria, né? Hoje nós temos aqui em Brasília, no Distrito Federal, um número muito grande de produções a partir de tecnologia das mais avançadas do mundo, né? Produção de grãos, produção de hortifruti grangeiros, enfim. Brasília é uma produção muito grande nesse sentido. Inclusive de agricultura e cultura orgânica, né? Porque o mundo hoje se preocupa com a alimentação saudável, né? E Brasília é um polo produtor de alimentação orgânica. Entrando no agronegócio, apesar do Distrito Federal ser pequeno comparado a outros estados produtores, mas a parte rural do Distrito Federal também tem uma produção e ela se caracteriza e se destaca, além de outros estados, pela produção de orgânicos, né? Isso aí também há um incentivo do governo e algum incentivo através do Conselho para que sejam melhoradas essas áreas, aprimoradas e até, eu falo assim, destacada em relação à produção de orgânicos? Ela precisa ser incentivada, né? Essa produção, essa qualidade de produção que nós temos aqui em Brasília precisa ser incentivada. Então, essa identificação como a partir de uma vocação econômica que é essa produção orgânica, a gente direcionar para agregar valor à nossa cidade, ao Distrito Federal. Agregar valor na geração de emprego, aumentando a própria arrecadação, a qualidade, intensificando essa produção para que Brasília seja um polo exportador de tecnologia e também de bons produtos como a produção de alimentos orgânicos. E a quinta e última Câmara Temática, Rosa, nós tratamos a questão da ocupação do solo. Hoje Brasília vive uma crise hídrica, acima de tudo, pela ocupação irregular do seu solo. É uma batalha constante que o governo tem. Inclusive a falta d'água, né, foi ampliada pela ocupação desordenada do solo, que em outros momentos Brasília sofreu muito. Brasília, apesar da nossa
regularização e da nossa estrutura fundiária no Brasil ainda ser muito arcaica, Brasília sofreu muito. Grilagem de terra, aumento de cidades. A gente via ali há 20, 30 anos atrás, você ia do Guará para Taguatinga, você via mato de um lado, mato do outro, que você via eram agrovilas. E hoje você sobe do Guará para Taguatinga, cidade de um lado e cidade do outro. Um crescimento rápido e muitas vezes desordenado, o que incentivou e até ampliou a falta d'água, encobrindo nascentes, encobrindo reservas naturais. Né? Exatamente. As nascentes, os mananciais hoje estão nem um pouco protegidos em função dessa ocupação irregular. E é um combate permanente que o governo tem feito para que a ocupação aconteça, mas de modo ordenado, de modo regular, através de lotes, através de áreas totalmente regularizadas. Essa é a busca que o governo de Brasília tem feito diariamente. Né? Além disso, o uso e ocupação no que tange às novas normativas que estão em discussão junto à sociedade. O PPCUB e a LUOS estão em discussão em audiências públicas. No último sábado aconteceu uma grande audiência pública para a participação da população de Brasília, no sentido de que haja essa interação social, haja essa participação social que falávamos há pouco, o empoderamento do cidadão. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental esse avanço em relação ao plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e também da lei de uso e ocupação do solo, fazendo com que as normativas sejam de acordo com as necessidades da própria população. É verdade. O Igor é um cara multifacetado e, apesar de muito jovem, o Igor já transitou dentro do governo de Brasília em diversas áreas, inclusive como prefeito aqui do Plano Piloto, né? Prefeito de Brasília. Igor, como é que foi esse desafio de administrar Brasília dentro do governo Hollenberg e dentro dessa perspectiva da geração Brasília? Como é que foi esse desafio e o que você achou que poderia dificultar a sua administração e a sua gestão no governo? Foi um grande desafio e, na mesma perspectiva, foi uma grande satisfação. Eu venho da iniciativa privada. Foi minha estreia dentro da administração pública, mas com um compromisso assumido junto ao governador Rodrigo Hollenberg, a equipe do governo e principalmente a população de Brasília, de fazer o melhor, de fazer aquilo que buscamos há muito tempo para a nossa cidade, que é a correção, né? A trabalhar para o público, mas de modo correto e dialogando com a população. E foi isso que nós fizemos, Rócio. Dentro da administração de Brasília, em apenas 10 meses, nós conseguimos criar um âmbito, criar um ambiente de extremo parceria entre a população, os conselhos comunitários, o próprio setor produtivo, o comércio da cidade e o órgão que era a administração de Brasília. Tivéssemos essa interação muito próxima e um diálogo na busca... Um diálogo permanente, né? Perfeito. Sempre ouvindo. Na busca daquilo que realmente é o importante, porque a administração tem essa atribuição de buscar corrigir aquelas pequenas questões do dia a dia. É um buraco que está aberto, que tem que ser fechado, é uma árvore que está trazendo algum tipo de risco às pessoas, às edificações, é o comércio que precisa de uma assistência maior em relação à segurança, em relação à limpeza, organização do trânsito, enfim, são pequenas coisas que, na verdade, é um grande mundo de coisas, porque se juntarmos essas pequenas coisas, vamos conseguir uma caixa muito grande, né, de ações necessárias para que a administração e o governo tenham esse cuidado necessário, mas, acima de tudo, é a proximidade. A administração, ela vai ter ali, ela é a expectativa da primeira presença do Estado. A população, o comércio, ela vai ter a sensação de presença a partir da própria administração. Digamos, o governo, né? A presença do governo. Exato, as secretarias podem estar um pouco mais distantes, mas a primeira presença do Estado que a população sente é a administração regional. Então, foi com esse intuito que nós desenvolvemos bons trabalhos, forças-tarefas para avançarmos em projetos que já estavam lá há 2, 3 anos, sem qualquer tipo de andamento, principalmente em relação à licença de funcionamento e a BITS. Né? Então, a BITS é a expectativa de algum cidadão, ou um conjunto de cidadãos para a moradia, e não poderia deixar ali a burocracia vencer essa etapa. Então, nós
conseguimos avançar enfrentando a burocracia, mas nunca fugindo da legalidade, da formalidade necessária que a administração pública exige. É verdade. Igor, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Queria mais uma vez agradecer a sua presença e falar para você de casa que você é o protagonista principal dessa nossa forma de tentar contribuir para a formação da cultura cidadã. Acabar com essa nossa democracia de apenas representativa e fazer com que ela se torne cada vez mais participativa. As pessoas participarem das instâncias, dos fóruns de discussões. Você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp, 61 99 811 4665. A gente falou aqui com o Igor Torcaski, que hoje está como secretário de Relações Institucionais e Sociais do Governo de Brasília, agradecendo mais uma vez. E falando, Igor, você é um cara multifacetado, já teve em diversas instâncias do governo, em diversas secretarias. O Igor também foi o que fazia o contato, a relação, a pessoa responsável em fazer a comunicação e o link entre o governo de Brasília e a Câmara Legislativa. Foi um desafio também muito grande, Igor. Eu queria que você terminasse falando isso e você também tentar falar um pouco também do papel do gestor. Rócio, é um grande desafio também. Eu acho que nesses 25 meses de governo de Brasília tem sido diariamente feito de grandes desafios. Mais desafios, como eu disse, muito gratificantes. A oportunidade que tenho tido de dar a minha contribuição à população de Brasília, à nossa cidade, por tudo que ela tem feito por nós e também fazendo com que criemos essa sensação de responsabilidade em todos os cidadãos. Eu acho que o seu programa Tirar as pessoas da invisibilidade. O seu programa, mais uma vez parabenizando, esse seu programa, o Painel da Cidadania, tem esse caráter, tem esse papel de tirar as pessoas da inércia, Isso. talvez. Uhum. Acho que todas as pessoas têm essa preocupação em dar a sua contribuição. Mas acredite, vamos incentivar, estimular que essas pessoas de bem saiam, digamos, da zona de conforto e realmente criem oportunidades, instrumentos para dar a sua contribuição à nossa cidade. Essa relação com a Câmara Legislativa foi uma relação de muito aprendizado também. Eu já tinha feito, como você sabe, eu já tenho a especialidade em relações governamentais, então eu faço essa relação com o Congresso Nacional, já vinha fazendo na minha esfera profissional. Na Câmara Legislativa foi uma espécie de novidade, mas coloquei em prática um pouco dessa experiência que tinha de Congresso Nacional. A qualificação do debate, a qualificação das relações, respeitando a independência entre os poderes, mas também criando esse cenário de responsabilidade que se tem, Poder Legislativo e Poder Executivo para a cidade, eu acho que foi o tom que conseguimos obter para a aprovação de quase 50 projetos de interesse do governo que tivemos em apenas 4, 5 meses. Então, foi um trabalho muito importante, do meu ponto de vista, e que, sem dúvida nenhuma, me trouxe bastante experiência e também uma visão de como a gente pode seguir nos próximos dias, como gestor público, dentro de processos, de procedimentos em que o Estado necessita, a administração pública, ela necessita, ela te obriga a ter uma formalidade, mas eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, Rócio, em relação por ser gestor, é a burocracia. Eu acho que o Estado, ele tem que identificar quais são os pontos, os gargalos de burocracia e vencê-los. A desburocratização é fundamental nesse sentido. Há pouco tempo, o governo de Brasília, no projeto piloto nacionalmente, instituiu um programa de registro e licenciamento de empresas, desburocratizando, deixando que esses registros, esses licenciamentos, pulassem de 4, 5 meses para 4, 5 dias. E ainda assim os órgãos de controle tiveram, talvez, a infelicidade, no meu ponto de vista, de propor uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que não havia o respeito a algumas normas. Eu acho o seguinte, eu acho que nós precisamos sentar a 4, 6 mãos e construir meios para vencer a burocracia, sempre respeitando a legalidade e a formalidade. Mas os órgãos de controle também têm esse papel de fazer com que nós vençamos esses pontos em que trazem tanto prejuízo à população de Brasília. Ok. Igor, mais uma vez quero agradecer a sua presença e agradecer a você de casa que nos dá essa audiência e sempre interage conosco.
Eu agradeço a companhia do filme e toda a equipe e conto com vocês. Um abraço e até a próxima semana.